Boa tarde, queridos amigos. Vamos mais uma vez serenar os nossos corações e as nossas mentes para a realização do nosso Evangelho no lar. Aqueles que desejarem podem colocar uma jarra de água, um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada pelos benfeitores espirituais ao final do Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Mestre querido, nos apresentamos, Senhor, para mais uma vez estudarmos o teu Evangelho de luz. Permita, Mestre, que possamos aprender mais uma lição na tarde de hoje, para podermos compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, no dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. E a nossa lição de hoje vem do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E vamos estudar o item 3, que se chama a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. É o caminho que a ela conduz, é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação,
o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Bem, então hoje, neste capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, estamos, portanto, estudando este item que fala da porta estreita. Essa passagem de Jesus é uma passagem muito interessante que gera muitas e muitas dúvidas. Por quê? Jesus disse que larga é a porta da perdição e que aqueles que querem se salvar devem transpor a porta estreita. Qual o significado disso tudo? Salvar-se significa ter nesta encarnação um resultado positivo em termos de evolução espiritual. Significa sairmos dessa existência tendo conquistado algumas coisas de positivo para levarmos daqui para o plano espiritual. Porque a única coisa que poderemos levar quando desencarnarmos são os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos e o bem que nós tivermos semeado nesta vida. Tudo mais ficará aqui. Todos os bens terrestres, as honrarias, as deferências que poderemos ter nesta vida, tudo fica aqui. Esta é a nossa bagagem espiritual. Então, salvar-se, na linguagem do Evangelho, na linguagem de Jesus, significa nós termos um saldo positivo, um resultado bom, um resultado positivo na nossa encarnação, na nossa presente encarnação. E para ter esse bom resultado, o que nós precisamos é seguir o Evangelho de Jesus. E daí vem a explicação, porque seguir o Evangelho de Jesus é adentrar a porta estreita, aquela porta que é difícil de transpor, aquela porta que exige de nós sacrifício, renúncia, determinação, disciplina, empenho. Seguir os ensinamentos de Jesus é difícil porque a nossa tendência a nos acomodarmos sempre vai nos levar para o caminho mais fácil. No entanto, é muito importante que em todas as decisões da nossa vida nós possamos fazer aquilo que é certo e não aquilo que é mais fácil. A porta larga é a porta fácil,
é a porta das paixões, é a porta do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É fazermos na nossa vida o que bem entendermos, sem nos preocuparmos se nós estamos magoando uma pessoa, se nós estamos cometendo mal, se nós estamos incorrendo numa injustiça. Tudo isso, essas preocupações todas, fazem parte da porta estreita. A porta larga é a porta do deixa rolar, faça o que quiser fazer, sem se importar com absolutamente nada, sem se importar com ninguém. Então essa é a porta larga. Agora, aqueles que trilham a porta larga, eles vão encontrar aqui na Terra todas as alegrias possíveis. Vão encontrar alegrias nos bens materiais, na capacidade de mandar e ser obedecido, no poder, na beleza física, em tudo aquilo que eles se empenham e se dedicam nesta vida. Então vejam, é muito importante percebermos que a porta larga é a porta da facilidade, é a porta de deixar viver como bem entende. Como diz a música, deixa a vida me levar. Quer dizer, para onde a vida me levar, eu vou, não faço esforço nenhum. Essa é a porta larga, a porta estreita não. A porta estreita é eu conhecer as leis de Deus, é eu saber que mais que conhecer é vivenciar, é testemunhar, é colocar em prática essas leis de Deus que nos foram trazidas, sobretudo pelo Evangelho de Jesus. Que Jesus veio justamente à Terra para nos ensinar como é que nós devemos nos comportar, como é que deve ser essa lei de amor que deve reger todas as relações de todas as criaturas na Terra. Então, esta é uma lição muito importante. É uma lição muito importante porque fazemos escolhas na nossa vida da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Fazemos escolhas. E qual é a escolha que eu farei? Eu vou buscar trilhar a porta estreita? Eu vou me esforçar? Eu vou me empenhar? Eu vou querer ser uma pessoa melhor a cada dia? Essa é a porta estreita. Ou eu vou deixar a vida me levar e sem me preocupar com nada? Ocorre que nesta frase também há um erro. Quando eu não me preocupo com nada, a vida não se preocupa comigo. Então, aquele que não se preocupa em fazer o bem, ele também não encontra o bem como retorno. Então, essa pessoa que quer andar na porta larga, que não quer fazer nada por ninguém, ela terá a lei do retorno e ninguém fará nada por ela. E em lugar de viver feliz, plena, cercada de amigos, de pessoas que a amam, que são por ela, as pessoas que trilham a porta larga quase sempre chegam ao final da sua vida sozinhas, malquistas, mal amadas, isoladas, solitárias nelas mesmas. Porque a vida toda se preocuparam em viver apenas para si. Se elas viveram apenas para si na porta larga, quem é que vai viver por elas algum dia na sua vida? Então, que possamos refletir. A porta estreita, ela tem o seu alto preço, mas também tem a sua alta recompensa. Quando eu me baseio, quando eu me pauto pelas leis de Deus, quando eu procuro ser melhor a cada dia, o bem vem ao meu encontro. E aí eu vou viver aquele estado de plenitude a que nós chamamos de felicidade. A felicidade é essa plenitude, essa paz de espírito, essa certeza de termos feito exatamente aquilo que era melhor, que era o certo e não aquilo que era o mais fácil. E assim, amigos queridos, nós vamos neste momento agradecer esta oportunidade bendita de estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus. E agradecemos com as nossas vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. E assim nós vibramos pelo bem mundial.
por todos os países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria e os conflitos. Vibremos pelo nosso Brasil, os nossos governantes e por todo o povo brasileiro. Vibremos por aqueles que neste momento estão desempregados, estão doentes, estão com depressão, com síndrome do pânico. Vibremos por todos os profissionais de saúde que estão colocando a sua saúde e a sua vida em risco para ajudar aqueles que estão doentes, aqueles que buscam os hospitais. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos e presídios, por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem nas ruas e por aqueles que estão prisioneiros dos vícios. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pedindo a Jesus que possa cercá-los de um imenso carinho e uma imensa proteção. Vibremos agora pelo CAE, esta casa espírita que tanto nos acolhe para o estudo, o trabalho e assistência espiritual. Vibremos pelos seus voluntários, seus assistidos e os seus alunos. Pelos alunos e a equipe da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, para que possamos ser neste momento abençoados por Deus nosso Pai. Vibremos pelos nossos vizinhos, do nosso prédio, da nossa rua, do nosso quarteirão e do nosso bairro. E finalmente vibremos pelo nosso lar, pedindo a Jesus que derrame bênçãos de muita luz sobre a nossa casa, abençoando todos aqueles que residem conosco. E finalmente pedimos licença para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, que tenhamos todos um excelente final de tarde, uma ótima noite de sono e que amanhã possamos despertar com muita energia para mais um dia. Um grande beijo a todos e até amanhã.